Boa noite, estamos aqui para mais uma live, dessa vez uma live mais que especial com o Dr. Danilo Finamor. A gente já fala sobre psoríase. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente poder começar aí a falar sobre o assunto e esperar também o nosso convidado especial, Dr. Danilo Finamor. Dr. Danilo aí, uma figura, vocês vão adorar ele para quem não conhece, para quem já conhece sabe, Dr. Danilo é excepcional. Boa noite, Dr. Danilo Finamor, nosso Olá, convidado doutor Cláudio especial. Urbano. Que bom, e ainda não tô te vendo ali, só tô me vendo. Às vezes o Instagram tá com esse erro aí, mas acredito que o pessoal tá vendo nós dois, porque eu tô conseguindo ver você hoje. Ah, então já que você aparece ali. Vamos ver, a esperança é a última que morre, né, Danilo? Uma hora aparece. Dá Tudo bem prazer com receber hoje o você? Como é que Danilo. tá? Eu tô bem, e você? Também, também. Gente, Doutor Danilo aí é o médico mais antigo aqui da clínica, junto com o doutor Cícero, né, doutor Danilo? é, essas coisas de antigo não é muito bom falar, né? Tá Ah, mais então nem, tempo por aqui, tá mais tempo aqui. Acho que fica melhor, não, Cláudio? Brincadeira, nem vou brincadeira. contar que você tem já uma experiência aí há mais de 15 Ah, anos com paciente com doença autoimune, né? olha, vai para 20, viu? Vai para 20? É, vai para 20. Olha só. Doutor Danilo é dermatologista aí, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cara aí que fez doutorado dele, inclusive, sobre psoríase, que é o tema de hoje. Então, mais do que ninguém, é um cara que entende realmente do assunto. E a gente hoje vai poder ter a oportunidade aí de tirar as dúvidas, doutor Danilo, falar um pouco aí mais sobre psoríase. Que legal, viu, Cláudio? Obrigado, viu, pelo convite aí. É um prazer estar aqui para falar com você e com o pessoal aí, né, para esclarecer dúvidas, falar um pouquinho sobre essa doença que é muito comum, né? E, bom, eu te cortei, desculpa, mas pode dar Não, não, fica seguimento aí. tranquilo. Não, eu ia perguntar para você, você teve contato com a psoríase pela primeira vez, foi antes de conhecer a vitamina D, não foi? Foi sim, porque eu fiz primeiro residência em clínica médica, né? Então, eu sou especialista em clínica médica e depois que eu fiz a residência de dermatologia, né? Uhum. Então, eu tive essa experiência, né, de tratar de forma convencional, como ainda é feito, né? A psoríase e outras doenças autoimunes, né? Na parte mais, vamos dizer assim, que é mais divulgada, a parte tradicional dos imunossupressores, imunobiológicos e tantas outras opções que existem, né? Principalmente quando se fala aí do tema de hoje, que é a psoríase. Uhum. E me conta uma coisa, é, quando você começou lá atrás a ver a psoríase e tal, como que foi para você ver essa doença assim? Porque às vezes a gente não imagina o quanto a doença de pele impacta na vida de uma pessoa, né, Danilo? Isso é verdade, viu? Eu costumo falar para os pacientes, né, que só quem realmente passa por isso que realmente sabe, né, o que impacta na vida da pessoa em relação a, primeiro, qualidade de vida, autoestima, né? Porque as doenças de pele são muito aparentes, são muito estigmatizantes. Então, tem inúmeras histórias de pacientes, por exemplo, com psoríase, que se sente rejeitado, sofre bullying, né? No caso das crianças, adultos também, né? Porque psoríase é uma doença muito comum, atinge quase 4% da população. Então é extremamente comum. E é uma Uhum. doença clínica e não contagiosa. Isso é extremamente importante a gente falar aqui, que ninguém vai pegar a psoríase, de ficar próximo, de tocar, de usar a mesma toalha ou outro objeto, óculos, e tudo mais, né? Então é extremamente importante
o conhecimento para a gente tirar esse estigma e olhar de um jeito diferente para a situação, né? Porque realmente é muito doído para quem tem esse problema sentir de alguma forma que está sendo rejeitado ou está sofrendo algum impacto por conta de ter uma doença muito aparente, né? Uhum, Falando nessa questão de ser aparente, a psoríase pode se manifestar de várias formas possíveis, né? uhum. Desde lesões pequenas, lesões isoladas, até lesões que acometem o corpo todo, né? Então, é uma variedade muito grande de manifestações clínicas. É verdade. E, inclusive, tem casos de pacientes que acabam até numa UTI, né? Por conta de uma sepse de foco cutâneo, né? Às vezes as pessoas não têm Sim, ideia de que pode infeccionar as lesões da é, psoríase e pode complicar, né? é tem um tipo específico de acometimento da psoríase, Cláudio, que chama psoríase eritrodérmica. Então, esse Uhum, tipo, ela pega o corpo todo. É como se o paciente fosse um grande queimado. uhum, Tá com uhum. todo o epitélio ali inflamado, em contato com o meio externo, então mais propenso a isso que você falou, de ter infecções e realmente ter quadro sério, de sepse para UTI. Então, você estava falando sobre a questão do paciente com a forma mais disseminada, eritrodérmica, né? Da Isso, psoríase. eritrodérmica. Então, vamos aproveitar e falar um pouquinho dos sintomas, né? Quem tem Uhum, psoríase pode ter que tipo de sintoma, né? O que pode uhum, apresentar? Então, pode apresentar com manchas na pele. A gente chama, o termo técnico é placa, mas comumente uhum, se chama de mancha, lesões na pele e lesões que são avermelhadas e que descamam. Então, essa é a lesão típica de psoríase. Que lugar que ela pode mais aparecer? Nas áreas extensoras do nosso corpo. Onde que é isso? No uhum, cotovelo, no joelho, couro cabeludo, às vezes nas costas. Essa é a forma mais comum. Mas existem uhum, outras formas também de psoríase. Às vezes o paciente tem como sintoma só alteração das unhas. Então a gente chama isso de psoríase ungueal. E ela pode ser unicamente ter acometimento nas unhas. Não precisa ter acometimento em uhum, outros locais, né? O uhum, paciente pode ter também como sintoma a pele ressecada, pele rachada, às vezes sangra a pele por estar rachada, às vezes coceira, queimação na pele pode ser um sintoma. E também existe um tipo de psoríase com graus mais assim evoluídos, assim com mais gravidade, que é a psoríase que acomete as articulações. Então, o paciente pode ter sintomas nas articulações, dor, artrite, dor para movimentar as juntas. Então, isso também é um tipo de sintoma, né, da psoríase. Existe uhum, também uma outra forma de acometimento da psoríase, que em vez de ser aquelas placas maiores, pode ser lesões bem pequenininhas, que a gente chama de psoríase gutata, que são uhum, pequenas lesõezinhas pequenininhas disseminadas pelo corpo todo, que às vezes na primeira vista é difícil pensar logo de cara de psoríase, isso acontece, sabe? E às vezes o paciente fica só com aquele tipo de manifestação. Geralmente aparece após uma infecção bacteriana, às vezes uma infecção de garganta ou uma sinusite, às vezes pode desencadear um quadro de psoríase, né? uhum, Então, essas são as formas mais comuns existentes de manifestação da psoríase. Aquela forma que eu falei que pega articulações, então ela pode ter uma incidência de até 30%. Então é uhum, alta, né? Não é uma quantidade muito pequena, uma quantidade até grande de pacientes que pode ter, além das lesões de pele, ter limitação do movimento, né? Então tem uhum, dor, dificuldade para caminhar ou para fazer as atividades, e pode evoluir até com deformidades das articulações.
Então, é importante falar isso para as pessoas às vezes não minimizarem, dizer, ah, é só uma lesãozinha de pele, é uma coisinha que é nada demais, né? Então é importante a gente trazer isso à tona para a gente encarar da forma que tem que ser encarada para poder tratar melhor, né? E a gente consegue tratar melhor. Na verdade, o pessoal acha que a psoríase é uma doença localizada, né? Mas é uma doença sistêmica também. Que a própria Ah, inflamação causada pela psoríase pode aumentar o risco da pessoa ter infarto, de ter derrame. É algo que não se esse fala muito, né? é um outro tema, é uma outra área aí extremamente importante que você tocou, viu, Cláudio? Porque a psoríase, alguns autores consideram como parte da síndrome metabólica. O que é Uhum, síndrome metabólica? É aquela alteração que leva à resistência de insulina, o paciente pode ter diabetes, pressão alta, dislipidemia, alteração do colesterol, dos triglicéridos, e aumenta muito o risco de ter uma doença cardiovascular, de ter infarto, de ter AVC, né? Então, olha só a importância da gente considerar essa alteração como uma doença sistêmica, né? Tem que pensar que o corpo todo está inflamado. Aliás, a inflamação é o ponto em comum que existe na psoríase, na síndrome metabólica, que é essa alteração que eu falei agora há pouco, e na doença cardiovascular. Então, uhum. esse ponto é o comum para as três, que é uma inflamação crônica. E alguns estudos dizem também, Cláudio, até vi um recente, que você pode até controlar os riscos cardiovasculares, de doença metabólica, mas o paciente tem a psoríase, esse risco não diminui, esse risco continua aumentado, o risco para ter algum evento cardiovascular. Para você ver como é importante aí a gente valorizar esse sintoma ou a patologia associada do paciente, para conseguir tratar e melhorar essa inflamação, né? Esse que é o objetivo. A gente sempre fala, você fala com muita propriedade também, de tratar a causa, né, das situações, dos problemas. Então, se a questão toda é agir lá na inflamação, então é lá que a gente tem que voltar os nossos olhos, é lá que a gente tem que procurar ver a causa e corrigir o que pode e deve ser corrigido. É verdade. Porque às vezes a pessoa acha a psoríase é uma doença que é só você passar uma pomadinha aí que melhora, uma pomadinha de corticoide, tá tudo certo, né, Danilo? Existe muito É, desse tipo de crença até hoje, né? e a questão do corticóide também é importante você ter notado, né? Porque é um medicamento muito potente, muito efetivo, né? Para tratar o sintoma. Então, é comum paciente com uma primeira manifestação, às vezes vai no pronto-socorro ou vai fazer algum tratamento e se usa o corticoide injetável. Uhum. Às vezes intramuscular, às vezes até EV eu já vi fazer uso, e isso melhora, o paciente melhora imediatamente. Mas aí depois o que que vem, né? Depois aparece o quê? Aparece o rebote, né? Aí o paciente vai ter piora das lesões, às vezes até desencadeado de maneira mais intensa. Deixa eu tentar Uhum. acender se eu acender essa luz aqui, melhora, Cláudio? É, Melhorou com essa luz? Tanto mas faz. tanto faz. Se estiver Tanto te faz. incomodando, não sei se vai Tá, fazer diferença, não. tá ok, vou apagar. Mas é isso aí, viu? Não, Essa fica questão é muito melhor com a luz. importante. Põe a luz que Com a fica com a melhor, luz? Danilo. Fica mais bonito. Tá. Fica mais bonito. Então vamos com a luz então. Pronto. Prontinho. Mas Aí. a psoríase é uma doença que ela causa um impacto muito grande, né? Porque tem muitas feridas que têm um aspecto muito... Aquelas lesões abertas, tal, dá muita aflição, né? E aquela hiperqueratose que é característica, né? Aquela Aquelas des- lesões mais aprateadas, descamativas, né? isso, aquela descamação toda, né, que aparece, né? O paciente reclama muito que o lençol fica todo cheio de escama, o sofá, não pode usar uma blusa, uma roupa preta, fica muito marcado.
mercado, né? Então isso é muito comum, que são essas lesões hiperproliferativas, né? Uhum. Por que acontece então essa descamação? O que está acontecendo, né? A psoríase, o início dela ali é uma alteração no sistema imunológico. Então, a Uhum. nossa célula, o maestro do sistema imunológico, que é o linfócito T, CD4, né? Devido a algum estímulo, ele está produzindo ali citocinas, que está aumentando a proliferação celular na pele. Então, hoje em dia é descrito esse, vamos dizer assim, um órgão imunológico na pele, um Uhum. microambiente imunológico na pele. Então, até é importante, Cláudio, quem gosta de estudar imunologia, a psoríase é um prato cheio para estudo, porque apresenta todas as manifestações, as células do sistema imunológico agindo, citocinas, os estímulos, né? Então, ela é ricamente recheada das citocinas, das células que participam do processo inflamatório. Pois Uhum. bem, né, o linfócito T está alterado, está produzindo muitos estímulos, muitas citocinas, e essas substâncias, elas estimulam a pele a aumentar a produção de mais células, que a gente chama de turnover da pele, né? Então vai produzindo células muito mais rapidamente do que é o habitual. Então você Uhum. vai ver ali no exame anátomo-patológico, na biópsia, lá na parte de cima da pele, você vai ver células muito imaturas, que não eram para estar ali naquela parte lá de cima, já saindo da pele. Era Uhum. para estar lá na parte mais interna, o que mostra que está muito acelerado a produção de célula que está descamando lá para cima. Então, essa Uhum. escama que a gente vê, que o paciente se refere, que fica a pele seca e soltando muito, é por conta dessa alteração imunológica que acontece. Então, tudo tem uma explicação imunológica, fisiopatológica, porque está acontecendo, né? Não sei se eu fui claro assim para todo mundo entender, mas eu acho que é importante a gente também usar esses conhecimentos, porque hoje em dia o conhecimento está tão difundido que eu vejo que os pacientes gostam e até eles vêm com perguntas a respeito de questões bem assim específicas. Você vê que a pessoa leu, que foi atrás, que se Uhum. informou sobre o problema em questão, né? Verdade. Ele sempre pergunta se tem alguma relação com algo genético, se quem tem psoríase o filho tem uma chance maior de ter, como que funciona esse processo. Você tem ideia de Tem, como que viu? é? Tem sim. A psoríase é uma doença muito antiga da história da medicina. Hipócrates já descrevia lá no tempo dele, né? Na Bíblia tem relatos de pacientes com psoríase, então é uma doença há muito tempo conhecida. E há Uhum. muito tempo também se refere a essa predisposição genética. Então, a Uhum. psoríase é uma daquelas doenças que a gente chama de origem multifatorial. Então, não tem só um fator que pode levar à psoríase. Existem vários fatores associados que culminam com o aparecimento da psoríase. Então, a predisposição genética é sim descrita, é mais comum em familiares, até tem uma incidência de 30% no familiar direto, né, de Uhum. ter aparecimento da psoríase. Mas não é só a predisposição genética, outros fatores também são descritos. Uhum. São descritos quais outros fatores? Fatores ambientais, a epigenética, tipo de alimentação, a síndrome metabólica que a gente falou, né, que é resistência à insulina, diabetes, que pode estar associado a uma maior incidência. Tem até estudo que mostra que o aparecimento de psoríase aumenta a incidência de câncer também. Aí não se sabe se é por conta da síndrome metabólica ou somente por conta da psoríase, mas tem autores que classificam como um fator predisponente, né? Então, só para a gente avaliar como é complexa, né, toda essa alteração. E aí a gente soma, né, isso também, né, Cláudio, a deficiência da vitamina D.
né? Que eu me lembro de um dos casos de pacientes com maior deficiência de vitamina D eram os que têm psoríase há muito tempo. Então, eu me Uhum. lembro disso quando a gente estava coletando os exames do paciente, lá, você citou a tese, né? Quando a gente estava fazendo a tese e tal, eu me lembro disso, era mais frequente uma deficiência severa de vitamina D nos pacientes com psoríase de longo tempo. E é contraditório até às vezes falar nisso, porque o paciente com psoríase, ele procura o sol, porque o sol é uma forma de tratar a psoríase. Uhum. Não só por conta da vitamina D, né, mas por conta também da luz que ajuda no tratamento da psoríase. Mas aí a gente pode levar como explicação, Cláudio, que o paciente que tem psoríase com acometimento de extenso da pele, então tem comprometido a principal forma de produzir vitamina D, que é a pele, né? Então, aí a gente tem essa explicação que poderia falar a respeito dessa severidade da deficiência de vitamina D nos pacientes que têm psoríase. Além disso, tem aquela questão, né, Danilo? Porque os primeiros estudos que foram avaliar a relação entre vitamina D e psoríase começaram a ver que os países que têm uma distância maior da linha do Equador eram justamente os países que têm maior incidência de psoríase. Nos países nórdicos, chega a 8% a incidência na população de psoríase, né? Então, você vê que é o dobro, né, do normal, É. que é de 4, né, lá nesses países chega a 8%, né? E a gente tem visto que tem aumentado, não só a psoríase, como outras doenças autoimunes, né? A incidência tem aumentado com o tempo aí. E tem um outro fator importante que acontece, que é importante você falar, ô Danilo, acho que é a questão da barreira cutânea, né? Muitas pessoas não sabem, mas quando você tem uma quebra da barreira cutânea, você também tem um maior risco de desenvolver outras doenças autoimunes, porque entra em contato ali com o seu sistema imunológico mais substâncias, né? Sim, isso é até fácil a gente explicar, Claudio, fazendo uma similaridade, né, comparando com a quebra ali da barreira intestinal, né? Isso é Uhum, muito dito, né, quando se perde ali a barreira intestinal, o leaking gut, né, que acontece com antígenos começarem a entrar dentro do intestino e estimula o sistema imunológico por uhum, conta de um problema nas células do intestino. Então, isso acontece na pele também, né? Quando você perde ali a barreira da pele, que é sua proteção contra os estímulos externos, você também está exposto, né? Aí está exposto a tudo que você passa na pele, a picada de insetos, né? A tecidos, química de tecido, de sabão e por aí vai, né? Tanta uhum. coisa diferente que pode entrar em contato. Poluente de ar também é descrito como uma pior ação em quem tem essas lesões de pele, né? Então, a contaminação do ambiente também está relacionado com uma maior incidência da psoríase. E me conta uma coisa, como foi que você decidiu fazer o seu doutorado sobre vitamina D e psoríase? Você já estava um tempo com o doutor Cícero já, não? Como que foi esse Sim, movimento? por conta de ser, na verdade era uma ideia de fazer um projeto com outras áreas também envolvidas, sabe? Não só a parte das doenças de pele, né? Uhum, E a gente conseguiu com uma maior velocidade aprovar esse já de início para iniciar as doenças de pele. Então, a psoríase e o vitiligo foram escolhidos devido a uma incidência alta, né, e uma maior, vamos dizer assim, facilidade de conseguir casos para iniciar a pesquisa. uhum, Eu me lembro que eu fiz essa pesquisa, foi lá no Hospital Heliópolis e na Unifesp, né? Então a gente uhum, fez com pacientes dos dois locais. Ah, até eu me lembrei de uma coisa engraçada, Cláudio. uhum, Lá no Hospital Heliópolis, eu atendia junto com os residentes, né? Então os residentes olhavam o caso e depois eu ia lá com eles para passar e discutir o caso.
E tinha um paciente lá muito divertido, um paciente muito daqueles bem espirituosos, divertidos, que gosta de falar a respeito do problema e que quer saber o que está acontecendo, né? E ele estava com psoríase e estava não revoltado, mas estava assim curioso. O que está acontecendo, né? Por que eu estou tendo isso? Da onde que vem isso, né? E aí eu lembro que a gente discutindo na frente dele, assim, ele me perguntou o que está acontecendo comigo, né? Por que que está aparecendo com essas lesões? Da onde que vem isso, né? E eu tentei explicar para ele desse mesmo modo que a gente explica nas doenças autoimunes. Eu falei, olha, é uma doença autoimune, o que que é isso? Seu sistema imunológico está desregulado. Em vez de ficar só atacando vírus, só atacando bactérias, seu sistema imunológico está atacando você mesmo, né? Está se voltando contra você mesmo. E por isso que está acontecendo as lesões, porque ele está atacando você mesmo. Aí a reação dele foi virar para todo mundo assim e falar: Mas que macumba é essa? O que está acontecendo? Que macumba fizeram para mim para acontecer isso? Mas foi muito espontâneo, sabe? Então por isso que foi divertido quando ele falou a respeito. Bom, enfim. Mas então foi essa a ideia da gente começar com psoríase devido às grandes manifestações autoimunes, imunológicas que acontecem nessa doença, né? E também devido a um número grande de casos que poderiam ser beneficiados com a pesquisa e a área de atuação usando a vitamina D em dose alta. Até vou mostrar pro pessoal aqui, eu tô com o computador aberto, ó. Ah, Então, que essa aqui legal. foi a pesquisa sua que foi publicada, Danilo, ó, em 2013. A gente Ah, fala que não tem evidência científica que a vitamina D ajuda no tratamento da psoríase, é que talvez as pessoas não tenham lido seu artigo, né? Mas está aqui, publicado. tá aí Mais de publicado, 11 cara. anos já, pô. Você vê, né, como passa rápido, né? Como passa rápido. É, e, e assim, todo mundo que vê as fotos acaba se impressionando, porque esses dois pacientes aqui que estão na publicação, eles tinham uma psoríase muito extensa, né, Danilo? E de vários anos também, viu, Cláudio? Isso é importante É. falar, porque paciente com psoríase extensa, geralmente é um paciente que já fez muitos tratamentos. Geralmente é um Uhum, paciente que já fez tratamento tópico, já usou imunomodulador, já usou imunossupressor, usou corticoide, fez fototerapia e às vezes acaba até desistindo de fazer tratamento, né? Porque uhum, melhora, depois volta. Ou melhora, mas tem efeito colateral dos medicamentos. Aí tem que uhum, parar o remédio. Então, e isso não só para psoríase, para as outras doenças autoimunes. Fica até um pouco bastante frustrante para o paciente que entra nesse ciclo, porque assim como as outras doenças autoimunes, a psoríase também se manifesta de maneira cíclica, né? Então o paciente tem lesões, tem crises, tem momentos que está melhor, mas as crises voltam, tem toda aquela etiopatogenia relacionada a quadro emocional e as outras coisas que talvez a gente fale um pouquinho mais para frente, né? Mas são pacientes que têm a manifestação há muitos anos. Isso é bastante comum, viu, Cláudio? E vocês não se surpreenderam assim com o resultado depois de. É que você talvez você já trabalhasse com o protocolo Coimbra, mas as pessoas que participavam lá do estudo, que avaliavam os pacientes, o que que eles acharam? Sim, viram como era promissor, né? Um Uhum, tratamento que não causa os efeitos conhecidos dos imunossupressores, né? Em vez de baixar a imunidade do paciente, é ao contrário, o paciente tem sua imunidade melhorada com o uso da vitamina D, né? Então, uhum, isso é que chama muita atenção quando se fala a respeito desse tratamento em comparação com outros, né? Mas sim, foi uma surpresa e uma boa surpresa, né, para todo mundo que acompanhava esses pacientes de próximo, né? uhum. E no caso, Danilo, teve algum caso assim que te surpreendeu assim pelo resultado rápido? Porque assim, muitas pessoas elas demoram alguns meses para poder responder, né? Mas É,
Isso é verdade. O tempo de resposta é individual, como para qualquer Uhum, outro tratamento em relação a doenças autoimunes, né? Então, isso a gente sempre explica, na consulta, que o tempo varia de paciente para paciente. A gente não consegue precisar quando que vai acontecer, né? Mas geralmente, paciente que faz direitinho, assim, a gente começa a ver resultados bons, assim, uma média de uns 2 meses, é um tempo razoável, assim, da gente ver uma significativa diferença, né? Mas tem uhum, pacientes, Cláudio, que na primeira semana já notam melhora, já uhum, notam diferença. Geralmente são pacientes que associam ou já vêm com uma preocupação um pouco maior com a saúde. São pacientes que às vezes já mudou a alimentação, pacientes que já diminuíram ou pararam o consumo de bebida alcoólica, que também piora muito a psoríase, né? Então, são cigarro também, pacientes né? que Cigarro é cigarro péssimo para também, cigarro e bebida alcoólica, né? São fatores que predispõem ao aparecimento e à piora da psoríase. E Uhum, alguns medicamentos também, Cláudio, importante falar isso. Às vezes, alguns medicamentos predispõem ao aparecimento da psoríase. A gente tem que avaliar junto com o profissional que passou, o cardiologista, o psiquiatra, para trocar o medicamento. Às vezes tem que fazer isso, né? Que uhum, tenham a psoríase induzida por drogas. Uma outra coisa uhum, importante também, é importante a gente falar, que existe muito diagnóstico errado de psoríase. Essa uhum, semana mesmo atendi uma paciente que estava, acho que uns 10 anos, ela achando que era psoríase e não era psoríase. uhum, Era uma reação a medicamento que ela tinha que não era um tipo de reação que dava psoríase, estava outra manifestação da pele. E ela uhum, nunca tinha feito biópsia e da psoríase não precisa fazer biópsia mesmo para o diagnóstico, né? Mas ela não estava com não estava com psoríase, ela estava com diagnóstico de psoríase, mas não era psoríase que ela tinha. uhum, Então, nessa avaliação, a gente mudou um pouco ali a forma do remédio e tal, o que ajudou ela a melhorar muito mais rápido da lesão que ela tinha na pele. Então, outra coisa importante é a gente atentar para e saber se realmente é psoríase que o paciente tem. Às uhum, vezes hoje é muito comum olhar na internet, né? Às vezes a primeira manifestação, o paciente chega assim, eu acho que eu tenho psoríase. E aí o médico, acho que é isso mesmo, mas se não olhar mais atentamente, fica com uma ideia, um carimbo, né, que é psoríase e leva aquilo para a vida toda, de repente não é psoríase. Então, por isso que é importante essa avaliação mais minuciosa, né, para realmente dar um diagnóstico correto, para daí vir o tratamento correto também. E é curioso também que, por exemplo, acontece o contrário. Pessoa que tem uma psoríase ungueal, muitas vezes ela acha que ela está com uma micose, ela vai lá, passa creme para micose nas unhas lá por anos, às vezes, e na É, verdade ela tem psoríase, né, Daniel? isso acontece também, isso é muito comum. Então, o acometimento ungueal é bastante comum na psoríase. Uhum, Aliás, a psoríase pode acometer qualquer região do corpo. Há umas 2 semanas, mais ou menos, lá no hospital que eu trabalho, me chamaram para avaliar um paciente que tinha uma lesão no genital, que uhum, estavam se achando que ele tinha uma DST, uma IST, que uhum, chama agora, né? Uma infestação sexualmente transmissível. Já tinha feito alguns tratamentos, ele tinha melhorado, mas tinha voltado a lesão e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E na verdade ele uhum, estava com psoríase, com uhum. manifestação no genital. Então, só para ter uma ideia de como que ela pode se manifestar em qualquer região do corpo. E pode ser uma E, única manifestação que às vezes a pessoa não, o profissional que está olhando não lembra que poderia ser acometimento de psoríase, né? e na criança ela pode se manifestar como psoríase invertida, né, Danilo? E olha, psoríase invertida. Psoríase invertida é aquela que, ao invés de acometer as áreas extensoras, o cotovelo, o joelho, acomete a área de dentro, né? A área de Uhum, flexão. uhum, Então, a área de dentro do braço, atrás do joelho, no pescoço.
interglúteo também aparece, né? Na virilha. Então, essa Uhum. é a psoríase invertida, que passa também como diagnóstico, Cláudio, de micose, assim como você falou da Uhum. unha, né? A psoríase invertida muitas vezes é confundida com micose, que a gente chama de tínia, quando acomete Uhum. essas áreas aí da pele. E como que se diferencia essas micoses da psoríase, Danilo? Pela Ah, experiência mesmo boa da clínica? pergunta, boa pela experiência. Então, vou falar a mais importante aqui para todo mundo ficar de olho, né? Uhum. A micose, o fungo, ele tem um tipo de crescimento chamado crescimento centrífugo, que é fugindo do centro para a periferia. Uhum. Então, a área de periférica da lesão geralmente é uma área muito ativa, inflamatória. E a área de dentro da lesão, ela é uma área que já está se curando. Então, você vê áreas diferentes assim na mesma lesão. Na Uhum. psoríase isso não existe, né? Outra coisa que é diferente também, na psoríase, o tipo de descamação é diferente. O tamanho da escama é um pouco maior do que a escama que acontece na área de micose, né? Uhum. A questão da coceira, as duas podem coçar nessa região, porque a pele fica sensível, então as duas podem coçar. Então aí Uhum. a coceira não ajuda muito a diferenciar. Talvez essas duas características clínicas, né, levem mais a gente a pensar em um caso ou em outro caso. Entendi. Outra E coisa no caso precisa de importante, biópsia Cláudio, também, né? Desculpa te interromper, Danilo. Mas às vezes precisa de biópsia, né? Às vezes eu. sim, existe, às vezes é necessário biópsia, viu? Não se descarta a biópsia. Eu ia dizer, Uhum. Cláudio, de uma outra situação que às vezes acontece, paciente que Uhum. tem lesões no corpo todo, que se pensa ser psoríase, e na verdade pode ser sífilis. Então a Uhum. sífilis, ela pode se manifestar como lesões muito parecidas com a psoríase, que a gente chama de lesões psoriasiformes, porque é Uhum. praticamente idêntico aí a psoríase. Tem algumas características clínicas, uns detalhezinhos que ajudam a gente a pensar mais em um e mais em outro, mas é só para constatar aqui que também não deve ser esquecido esse diagnóstico. E a sífilis, ela tem aumentado bastante. A gente tem visto que a incidência dela tem aumentado assim exponencialmente. Então, um outro diagnóstico diferencial de se pensar nessa situação de lesões em placas pelo corpo, espalhadas, né? É uma outra coisa a se pensar também. E aí, o problema da sífilis é que se ela evoluir para a forma terciária dela, que é uma cronificação da sífilis, pode ter lesão neurológica, né, Danilo? Neurológica e cardiológica também, né? Uhum. Pode ter lesão na aorta, pode ter lesão grave, inclusive que pode matar, né? E a Uhum. lesão neurológica antes era muito confundida com alterações neuropsiquiátricas. Tem até algumas figuras famosas aí da história que tiveram, né, sífilis e com envolvimento do sistema nervoso central. Uhum. Felizmente, é muito raro a gente ver hoje em dia, né? Felizmente é muito raro, justamente por conta do diagnóstico nessa fase anterior da terciária, que é a fase secundária, né? Então, Uhum. felizmente, hoje em dia é uma coisa extremamente rara, nem em hospital de imunossuprimido a gente vê com frequência mais. Ainda bem, viu, Cláudio? Uhum. Certo, doutor Danilo. Doutor Danilo dando uma aula para a gente sobre a psoríase e. Vamos falar um pouquinho agora de uma coisa mais específica, Cláudia. Assim, ó, a gente Uhum. falou lá da célula do linfócito T, CD4, que é a célula que começa o processo, né? Então, ela produz algumas substâncias que pioram a inflamação. Então, ela produz uma substância que a gente chama de TNF-alfa, ela produz a interleucina 17 e produz a interleucina 23. É importante a gente falar isso, por quê? Porque os medicamentos mais modernos hoje em dia, os imunobiológicos, eles tendem a agir cada uma nessas
interleucinas que eu falei para você aí agora, né? Uhum. Mas a gente sabe que o uso desses medicamentos vai estimulando o sistema imunológico a ficar resistente à ação do medicamento, porque o sistema imunológico não é bobo, né? Vê que está Uhum. entrando alguma coisa diferente ali, ele reage àquilo que está entrando diferente, né? Uhum. Por isso a importância, Cláudio, de uma terapia mais fisiológica, de uma substância que a gente já tem no nosso corpo, né, que é a vitamina D, uma substância que o nosso corpo já conhece e que não causaria esse tipo de hipersensibilização como acontece com essas drogas mais novas, que a gente tem visto que depois o paciente tem que trocar de remédio por conta dessa situação que eu falei anteriormente. É verdade. E acho que o pessoal deve estar querendo perguntar para você sobre dúvidas sobre Ah, a é? psoríase Se e você protocolo quiser Coimbra. abrir as perguntas, fique à vontade aí. Mas você falou algo importante, porque muitos pacientes eles acabam vindo também para tratar com a gente porque eles já tentaram todos e não funcionou nenhum, né, Danilo? Justamente. Como eu te falei, isso paciente ou funcionou, Cláudio, no início, mas depois parou de funcionar. Ou funcionou, mas teve efeito colateral do remédio. Teve hepatotoxicidade, efeito renal, alteração nas células do sangue, hemácias, leucócitos. Aí tem que parar o remédio imediatamente. Ou tiveram, Uhum. Cláudio, reativação de tuberculose. Isso acontece também, né? Isso Uhum. acontece também por conta de imunossupressor, imunobiológico, e acho que a gente talvez nem entre, né, nessa questão de estimular a neoplasia com uma terapia biológica, né? Então, são outras questões também que mais para frente a gente vai ficar, espero ficar sabendo do uso desses remédios. E é muito importante, às vezes o paciente não tem ideia do que isso pode acontecer, né? É importante discutir também, né? Não tem, Justamente, é. não tem almoço grátis, como o pessoal diz, né? Tudo tem risco, né? Deixa eu só te contar uma coisa. Eu atendi há umas 2 semanas uma Hum, estudante de medicina, né? Que hum, ela foi no consultório porque ela tinha ido no outro colega, foi indicado ela usar um medicamento, um imunobiológico. Ela foi ler a respeito, ela estudou, ela viu a bula e ela disse que ela não ia tomar aquilo lá. E ela foi nos procurar justamente para fazer esse tratamento, né? uhum, Então, uma pessoa esclarecida a respeito da questão técnica, né? E ela ficou ao contrário a usar o medicamento por ter estudado a respeito dele, né? Só para exemplificar, Cláudio, como que hoje em dia o conhecimento está muito bem difundido, né? Então, uhum, o paciente ele fica sabendo, né, a respeito do que está acontecendo, né? uhum. Pergunta do José Ronaldo: qual a taxa de sucesso na remissão da psoríase com altas doses de vitamina D, pela sua experiência clínica, Danilo? É, aí depende do tipo da psoríase que a gente está falando, né? Do tempo que o paciente tem, e o paciente faz tudo direitinho. Mas a taxa de Uhum, sucesso é uma taxa alta. É claro que às vezes o paciente depois tem recidiva também. O que a gente vê é que com uhum, o tempo, Cláudio, a recidiva vai ficando cada vez mais leve e mais espaçada de uma para outra, certo? uhum. Então, isso a gente vê que acontece também. Então, vai ficando com lesões menos inflamatórias, menos intensas e com um tempo entre uma crise e outra cada vez maior. E é interessante que no estudo que vocês publicaram, dos 9 pacientes com psoríase, todos tiveram uma melhora, no mínimo parcial, ao tratamento, né, Danilo? Sim, todos têm melhora, aí depende de cada um em relação a essa taxa de sucesso, né? Mas todos têm algum tipo de melhora, isso é verdade. Lígia, boa noite. Tenho psoríase nos pés, sofro muito. É comum aparecer lesão no pé, Danilo? O que você viu na... Então tem um tipo de lesão, Lígia, igual essa que você tem, que chama psoríase palmoplantar. Então essa, como ela diz, realmente judia muito do paciente, viu?
porque são lesões que atrapalham. Você imagina, mão e pé a gente usa para muita coisa, né? Então o pé vai calçar, vai andar, vai correr, vai colocar um calçado. Ela é uma moça, vai colocar um sapato salto, né? Então tem essa dificuldade estética e a dificuldade funcional, porque começa a pisar, a criar mais calosidade, inflama, às vezes sangra até o pé, e é um tipo de psoríase que a gente tem resposta muito boa, viu? Essa psoríase de palmo plantar. Existe um outro Interessante. tipo de psoríase também, Cláudio, que é a psoríase pustulosa. O Uhum, paciente tem um monte de pústulas na pele, e essas pústulas não são infecções, não tem bactéria ali dentro. uhum, Então é bom a gente falar isso, que às vezes, muitas vezes o paciente é tratado com antibiótico. E na verdade ele não tem antibiótico, não precisa de antibiótico, ele não tem infecção bacteriana ali dentro. uhum. Entendi. É como se fossem umas feridinhas pequenas, né, Danilo? É, Umas crostinhas, o pessoal quando na fala que é verdade, pústula, né? Pústula é aquela bolinha de pus. Todo mundo sabe o que é isso. Igual, por exemplo, tem na espinha, né? Acne. Uhum, Aí tem aquela bolinha de pus. Agora imagine um monte de bolinha, centenas de bolinhas espalhadas pelo corpo em algumas regiões. Então aquilo uhum, é psoríase pustulose que a gente tem que diferenciar com outras doenças que também dão essas lesões e muitas delas são autoimunes. uhum. Mas é importante a gente falar que isso não é bactéria, não precisa de antibiótico. Ó, pergunta Samir Franca. Doutor Danilo, dose fisiológica de vitamina D, 10.000 I, já ajudaria na psoríase? Esse tratamento ajuda a retirar manchas residuais das lesões antigas? Essa dose de 10.000 realmente já ajuda, porque melhora a parte metabólica, melhora aqueles outros fatores que a gente falou, né? E melhora o paciente como um todo, melhora a imunidade, mas ainda não é a dose que a gente usa para tratar uma doença autoimune. Acima desse tipo de dose, a gente tem que fazer sempre com acompanhamento médico, para a gente ajustar o tratamento, ver exames, porque cada paciente é de um jeito para chegar na dose que cada paciente precisa. Agora, em relação às lesões residuais, a gente tem que pensar naquilo como cicatrizes. Então, a gente tem que fazer um outro tipo de tratamento, né? Às vezes a gente usa também algumas vitaminas orais que ajudam nesse tipo de lesões de pele, né? E também por cremes que podem ser passados. Mas, assim, o protocolo por si só não age nessas lesões residuais, assim, nessas cicatrizes de pele. Uhum, entendi. Ó, pergunta da Karina Jaime. A pessoa que tem psoríase pode ter dermatite factícia junto? E como é o tratamento para Pode, quem tem vício de tirar a pele? pode sim, viu? É Karina, né? É, Karina. Aí, Karina, a gente não sabe dizer o que vem primeiro, sabe? Mas a dermatite factícia, ela leva a ter mais lesões de psoríase ainda, né? Uhum, Então, às vezes, o próprio paciente que faz as lesões, que coça, que mexe na pele, e aí ele vai ter mais lesões de psoríase ainda. Tem um fenômeno na psoríase que é chamado fenômeno de Koebner, que quando você lesiona a pele, naquele local vai aparecer lesão parecida de psoríase. Então, isso acontece, tem que ser tratado e associar tratamentos, viu? Aí teria um bom resultado, Karine. entendi. Ó, pergunta da Ana Paula. Já usei Remicade, Mira, melhorou muito, mas ficou em falta. Veio a pandemia, melhorou. Aí fiquei mais de um ano sem nada, agora voltou. E Essa que é a aí essa é dúvida. outra pergunta, né? Acabou o remédio ou quanto tempo o paciente vai ficar usando esse tipo de remédio, né? Hum, Por quantos anos, já que é uma doença crônica, né? Então, são perguntas que a gente tem que fazer, que o paciente tem que fazer, pensando nos efeitos colaterais, isso a longo prazo, né? O que pode acontecer. Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente pensa no tratamento, considerando que é uma doença inflamatória, autoimune e crônica, né? uhum. É verdade. E as pessoas elas não têm ideia muitas vezes que esse efeito
de aumento de risco de câncer, por exemplo, é acumulativo, né? Por exemplo, a medicação, É, ela suprime o sistema imunológico ele não é responsável só por combater os vírus, as bactérias, os fungos, como o doutor Danilo disse, mas ele também é responsável por eliminar as células cancerígenas. Se esse sistema imune não consegue fazer esse trabalho dele, o que vai acontecer é que aumenta a chance de você ter câncer no longo prazo. isso aí, Cláudio. É um problema sério, né? Tem que pesar É, esse custo-benefício. Vai tomar para isso o mesmo. resto da vida. Principalmente se é uma pessoa jovem, geralmente a psoríase começa ali entre os 20, 40 anos. Imagina, tomar 40, 50 anos uma medicação desse tipo, não tem muita lógica, né? Que pode causar esses efeitos, né? Então, isso É. que tem que se colocar na balança, né? E essa célula que protege a gente contra o câncer, né? Que é o linfócito T regulatório, é o nosso sentinela. E essa célula também, ela tem o seu papel melhorado, quer dizer, melhora a ação dela de nos proteger quando o paciente tem vitamina D em doses adequadas. Então, Uhum. aproveitando que você falou do outro lado, Cláudio, a gente fala desse outro lado que a vitamina D também tem esse efeito benéfico, né, de melhorar a ação desse tipo de célula que protege a gente contra neoplasia, contra câncer. O pessoal gostou muito aqui das suas explicações, hein, Danilo? Muito bom estar aqui e aprender mais. Que Ó, legal, viu? Eu que agradeço, viu, de estar aqui com vocês, conversando sobre um tema muito comum que afeta tanta gente, né? verdade. A pergunta da Karina, ó, muito boa. Como a gente desinflama o corpo? Qual a melhor forma de desinflamar? Porque além da psoríase tem diabetes também e ambas são inflamatórias. É, aí é uma pergunta muito boa, mas a resposta não é simples, viu? Mas o que eu posso te dizer é que é perfeitamente possível você agir e desinflamar o corpo. Isso é possível. Aí vai desde lá, cuidado com a alimentação, a nutrição, atividade, exercício físico, cuidar do seu sono, cuidar do quadro emocional, ver o que, que você precisa repor de nutrientes, ver o que está faltando aí, que você pode associar de suplementos, e aí você vai conseguindo aos poucos chegar ali, né, nesse ponto de melhora. Mais alguma coisa você lembra aí, Cláudio, que seria excelente aí para ajudar nesse processo inflamatório crônico? Cara, é o famoso basicão bem feito, né, Danilo? Tem que É, corrigir os hábitos, construir uma rotina saudável. Não tem isso segredo, aí. né? Tem que repor o que Aí precisa. a gente tem que chamar isso, costumar falar mais vezes de mudança do estilo de vida, né? Então, isso que a gente tem que focar. Não é uma coisa, vou fazer só por 3 meses, aí depois eu volto a fazer tudo que eu fazia antes. Não. A gente tem que realmente encarar que a gente tem que cuidar da saúde para sempre, né? A gente não vai cuidar só 3 meses, melhorou, a gente volta a fazer tudo que é de errado, né? Então a gente tem que encarar isso de maneira séria, né? E querer cuidar de si mesmo. Acho que essa é a maior a informação que a gente tem que levar é querer cuidar de si mesmo e usar o que a gente tem para cuidar de si, né? Isso é É verdade. interessante. Ó, Luzia Amaral, sou paciente do Dr. Danilo aqui do Rio Grande do Sul, tenho dermatite atópica. Opa, Grande abraço, Luzia. Hã? um abraço. O povo veio aqui assistir o Dr. Danilo. Opa, se Dr. Cláudio. E- Eu tô aqui só para aprender também. Eu tô igual o povo aqui, ó. Tô aqui sugando o conhecimento que você tá Que é oferecendo aqui isso, pra gente, e rapaz. Você aproveitando. você ensina muita gente também. Que bom essa troca, né, Cláudio? Ó, José Ronaldo, pode ter psoríase com exame de fã não reagente? Pode, pode, é muito comum, viu, Zé Ronaldo? Eu costumo pedir sempre esse exame, mas é comum ele não alterar o FAM, viu? É bastante comum. Então não precisa ter FAM positivo para você ter ou suspeitar de psoríase. Estão perguntando também se você deixa gravado, você vai deixar gravado depois, Cláudio, Vou, para o vou pessoal assistir? deixar sim, vou colocar no Ótimo, YouTube também. ótimo. Eu vou juntar aquela primeira parte que deu errado,
Ah, você Aquele iniciozinho consegue que você editar, explicou, né? Consegue editar, ótimo. consigo editar. Eu vou colocar no YouTube, o pessoal assistir depois também. Ok, depois tem que me ensinar a fazer tudo isso, Cláudio. Eu ensino. Nós temos que combinar aqui mais vezes aqui com o doutor Danilo aqui, que a gente só Isso ganha aí. com isso, né? O Chamar pessoal quer saber todo de mundo te aí da livro. clínica, né, Cláudio? A gente pode chamar todo mundo aí e fazer uma mesa redonda aí na É clínica, hein? verdade. Com todo mundo, hein? Tem que convencer o doutor Cícero É a participar de uma live isso. aqui com a gente, hein? É, Mas, ó, o pessoal adorou, Danilo. E eu só tenho a agradecer a você, porque sempre que eu faço aí o convite, você sempre participa aqui com a gente. E sei que já tá tarde aí, vou deixar você descansar. E mais uma vez queria muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. O pessoal gosta muito das lives quando eu faço com você. Você consegue explicar de uma maneira que as pessoas conseguem entender. Isso é muito difícil. Muitas vezes o ah, que profissional legal. de saúde tem aquela maldição do conhecimento, né? É A pessoa verdade, né? ela sabe muita É, coisa, mas ela não consegue explicar de uma forma que a pessoa entenda. E você tem isso de especial, você consegue explicar de uma forma que as pessoas conseguem realmente compreender o que está acontecendo com elas, e elas têm a capacidade ali depois de decidir o que, que eu posso fazer com essa informação que eu tenho. Será que eu vou continuar é, o que eu estou fazendo, ou será que tem uma possibilidade diferente de tratar, né? é isso mesmo, Cláudio. A gente mostra a porta, o caminho, né? O que vai ter lá na frente, né? Mas quem Uhum. vai ter que andar nesse caminho é cada pessoa. Então, como você falou, nada melhor do que você ter informações, saber a respeito, perguntar para quem já fez tratamento, perguntar para o profissional, né? Ir atrás do conhecimento. Nada melhor do que você ter informações para você conseguir decidir o que é melhor para você, né? E acredito que você também pense assim, que a gente sempre tenta levar isso e tentar fazer o que é melhor para as pessoas, que é que a gente queria que fizesse, que a gente faz também, né? Então, isso que eu acho que é a dinâmica de ser um profissional de saúde que pratica o que fala e tentar mostrar para as pessoas o que é interessante de fazer, claro. Verdade. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês, doutor Danilo, pela live de hoje. Vai ficar salvo aqui no Instagram, também vai ficar Tá, salvo no joia. YouTube. E é isso. Tá Um ok. abração. Se Um quiser, eu grande vou dar um abraço tchau a pro povo todos. aí. Obrigado, viu, Cláudio, pelo convite aí. Vamos fazer mais vezes. É muito legal essa troca aí de conhecimento, viu? Tá? Tudo de Temos bom um para monte de tema vocês, para falar, pessoal. Danilo. Temos vitiligo, clique em plano, Ixi, tem vamos dermatite falar. atópica. E a Ixi, gente não vai ter pode doença de pele. restringir, não precisa restringir só as doenças de pele, né, Cláudio? A gente pode falar de outras coisas também, né? É Vamos verdade. pensar sobre isso aí. Tá bom, meu querido? Vamos sim. Um abraço então, Um Danilo. grande Fica com Deus. abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.